Bom dia, turminha! Como estão? Vamos começar a nossa aula de história. Pega seu material, organiza. Já fizeram o mural do vovô? Já fizeram? Então, ó, mandar as fotos, tia tá esperando, tá certo? Então, vamos lá. Já fizeram o mural do vovô? Mandar as fotos que tia tá esperando, tá bom? Então, ó, pega seu material e vamos começar a nossa aula de história. Bom dia! Vamos começar nossa aula. Então, ó, nós vamos começar, ó, fazendo a leitura, certo? Na página 47, que nós vamos precisar para responder nossas questõezinhas, tá certo? Então, vamos lá. Reformas no Rio de Janeiro. Abre seu livro na página 47, tá bom? Entre os anos de 1808 e 1821, outra cidade brasileira foi reformada, o Rio de Janeiro. Nessa época, a família real portuguesa estava em conflito com a França e resolveu deixar Portugal para fugir de uma possível guerra. Como nesse período o Brasil também era administrado pelos portugueses, a família real decidiu partir em direção ao Rio de Janeiro, trazendo consigo soldados, comerciantes e funcionários públicos. Além dos portugueses que desembarcaram no Rio, pessoas que viviam em diversos lugares do Brasil se deslocaram para essa cidade, de modo que o número de habitantes da região aumentou consideravelmente. Então, olha aqui, ó. Chegada da família real portuguesa no Brasil. Coloca na página 48, tá certo? Pra gente ler. Em pouco tempo, a paisagem urbana do Rio de Janeiro mudou muito. Com a chegada do rei e de sua família, foram construídas estradas, o Museu Nacional, a Biblioteca Real, o Observatório Astronômico, o Jardim Botânico, entre outros. Tá certo? No início, a falta de moradia para os novos habitantes foi um problema. Então, as melhores casas foram tomadas pelos funcionários da família real e entregues aos portugueses. Essa situação provocou o descontentamento das pessoas que foram obrigadas a deixar suas moradias. Quando eles olhavam que tinha aquelas casas maiores e melhores, eles iam lá e tomavam. Expulsava a família que era dona daquela casa e tomava. Tá certo? Isso não era correto. Os portugueses fizeram muita coisa errada no Brasil. Vamos continuar a nossa leitura. A produção de café e as reformas em São Paulo. Nos anos de 1900, São Paulo também passou por mudanças que tornaram a cidade mais moderna. Entre essas reformas estão a abertura de ruas e avenidas, a criação de praças e a iluminação das ruas do centro. Grande parte dessas mudanças ocorreu por conta das riquezas obtidas pela produção do café, que era plantado na região. Por muitos anos, esse foi o principal produto comercializado pelo Brasil. Isso acabou enriquecendo muitas pessoas que viviam com suas famílias em casarões na cidade. Observem aqui a fotografia, os casarões aqui, tá vendo? Que foram construídos durante o Império do Café, né? A produção do café. Então, vamos lá, gente. Agora nós vamos responder as nossas questõezinhas na página 50. Vamos lá. A tia vai ler e você vai prestar atenção para responder. Letra B. Quais mudanças o acontecimento retratado na obra ocasionou ao Brasil? Tá certo? Então, você vai olhar lá na página 47 e vai ver que mudança aconteceu no Brasil, tá certo? Na imagem da página 47. Nos anos de 1900, São Paulo passou por muitas mudanças que deixaram a cidade mais moderna. Sabendo disso, responda as perguntas. Escreva 2 exemplos de reformas que foram feitas em São Paulo. Então, tá lá no textinho falando sobre São Paulo, tá certo? Na página 48. Letra B.
Que produto comercializado pelo Brasil nessa época contribuiu para a modernização da cidade? Então, você vai lá também na página 48, que está a respostinha. Na página 50, vamos ler o textinho para responder. Leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Vamos lá. O Viaduto do Chá, inaugurado em 1892, foi o primeiro viaduto da cidade de São Paulo. Ele tem esse nome porque em suas proximidades ficava uma extensão de plantação de chá da Índia. A construção desse viaduto tinha como objetivo ligar a Rua Direita com a Rua do Chá, atual Rua Barão de Itapetininga, no centro da cidade. Em 1938, o velho viaduto com piso de madeira foi demolido, dando lugar a outro, de concreto com o dobro de largura. Então, observa na imagem o viaduto do Chá, cerca de 1900, tá certo? E o viaduto do Chá, em 2017, tá bom? Vamos lá para a nossa perguntinha. Em qual cidade aconteceram as reformas urbanas citadas no texto? Essas reformas aqui aconteceram em que cidade? Aí você vai colocar aqui, tá bom? Letra B. Que mudanças ocorreram na paisagem do viaduto do Chá, de acordo com o texto? E com o que você observou nas imagens? Então, observa a imagem, E o que você acha que mudou, Observa, tá bom? E coloca o que é que tem de diferente aí. Tá certo? Pause o vídeo para responder, que daqui a pouco tia vem com a correção. Vamos fazer nossa correção, turminha? Então, vamos lá. Letra B. Quais mudanças ou acontecimento retratado na obra ocasionou ao Brasil? Então, vamos lá. Com a vinda da família real portuguesa, foram construídas novas estradas, o Museu Nacional, a Biblioteca Real, o Observatório Astronômico, o Jardim Botânico e etc. Além disso, a população da cidade do Rio de Janeiro cresceu e algumas pessoas tiveram que ceder suas moradias para a família real e seus funcionários. Ceder não, né? Eles tomavam, né? Quinta questão. Nos anos de 1900, São Paulo passou por muitas mudanças que deixaram a cidade mais moderna. Sabendo disso, responda as perguntas. Escreva 2 exemplos de reforma que foram feitas em São Paulo. Aqui tem a sugestão, tá certo? Abertura de ruas e avenidas e criação de praças. Você poderia ter colocado qualquer uma dessas, tá bom? Próxima. Que produto comercializado pelo Brasil nessa época contribuiu para a modernização dessa cidade? O café, né? O café que trazia toda a riqueza para a cidade. Nós tínhamos que observar as mudanças, né? Nessas imagens e falar aonde era esse local aqui, qual era a cidade, tá certo? Das 2 fotografias. Então, vamos lá. Em qual cidade aconteceram as reformas urbanas citadas no textinho? Em São Paulo, né? Colocaram? Então, coloca o 6 de certo. No texto, que mudanças ocorreram na paisagem do viaduto do Chá, de acordo com o texto? E com o que você observou na imagem, tá certo? Então, no texto falava, da substituição do piso de madeira pelo de concreto, certo? Além da presença de um número maior de pessoas, veículos e construções. Isso nós observamos na imagem, porque não tinha no texto falando de veículos e construções não, tá certo? Então, isso foi a nossa observação na fotografia, ok? Então, olha só, turminha, essa aqui vai ser a sua atividade de casa e a tia vai lhe explicar, preste atenção, na página 51. Agora que você estudou um pouco sobre algumas cidades brasileiras que passaram por reformas, que tal descobrir um pouco mais sobre a sua cidade? Converse com seus familiares ou pesquise em jornal, revista ou internet.
alguma reforma que tenha acontecido na sua cidade, na cidade que você mora, e em seguida responda essas perguntinhas, tá bom? Então vamos lá. Escreva a seguir uma reforma que aconteceu na sua cidade. Então você vai colocar aqui alguma coisa que reformaram, tá certo? Por que essa reforma foi importante? E quem foi favorecido com essa reforma, tá certo? Você pode botar de praça, se foi construída, de parque, de o que você conhecer, tá bom? Terceiro, alguém se desfavoreceu com a obra, por quê? Então você vai colocar aqui, se sim, você diz que sim, se não, você diz que não. E diz o porquê. 4. Além da reforma que você pesquisou, que outras reformas urbanas você gostaria que ocorresse na sua rua, no seu bairro ou na cidade, para melhorar a vida, a sua vida e das pessoas, dos moradores, tá certo? E por quê? Você queria que fizessem o quê na sua cidade ou no seu bairro, tá bom? Ou na sua rua também. Então, você vai colocar aqui, ok? Então, essa é a sua atividade de casa, tá bom? Então, bom final de semana, turminha, e até a próxima aula. Tchau!